Bom dia, quinto ano, tudo bem? Descansaram bastante nesse final de semana prolongado, né? Espero que sim. Bom, hoje então a gente vai ter língua portuguesa. Nós vamos começar no livro e continuar no caderno, tá? Então eu fiz esse vídeo um pouquinho diferente. Vai ter a parte do livro e depois eu coloquei aqui uma parte que tem lá no PDF, tá bom? Porque hoje a gente está encerrando o que são poemas visuais, tá bom? Então vamos lá. Bom, você pode colocar a data de hoje, né? Mudamos de mês. Então, 3/11 de 2020, da página 101 até a página 103, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. É uma atividade de produção de texto, mas ela vai ser feita diferente do jeito que o livro está pedindo, tá? Mas pode pôr a data nessas páginas que eu vou explicando. Poema visual. Como vimos na seção para ler, no poema visual, as imagens e o texto são dispostos de tal forma que o elemento visual passa a ter um papel muito importante. O poema visual não é uma novidade. O Ovo, do poeta grego Símias de Rhodes, é o poema visual mais antigo de que se tem notícia, pois foi escrito há mais de 2.300 anos. Pessoal, um poema visual já foi escrito, o primeiro, né, encontrado, há muito tempo atrás, tá? E eu coloquei esse poema visual aqui, O Ovo, para vocês conhecerem. Ó, tá? Então, olha só, tem mais de 2.300 anos. Ele se chama O Ovo. Quando você for ler, você vai ler sozinho, tá? Tô mandando no PDF também, tá? Quando você for ler, você vai ver que algumas palavras são bem diferentes, né, das que a gente usa hoje. Afinal, tem 2.500 anos esse poema, mas olha a forma que ele foi escrito, né? Tá falando, o título é O Ovo e foi escrito na forma de um ovo, tá? Então, essas coisas que unem palavra e desenho e imagem são coisas bem antigas também, tá? Não é uma novidade. Hoje em dia tem coisas bem legais também, tá bom? Aí vamos para a página 102. Foi no início do século XX que os poemas visuais passaram a ter mais destaque na literatura. Paulo Leminski, né, de 1944 até 1989, poeta brasileiro, é autor de alguns poemas visuais, como Brasa. Olha só, o jeito que esse poema foi escrito, apenas usando letras, e olha o formato dele, né? Aqui no centro, né, o A da brasa formando isso daqui, tá muito interessante. E aí o livro traz essa proposta aqui, ó. Agora é sua vez de produzir um poema visual. Você pode fazer poemas visuais sobre provérbios ou ditados populares, textos cuja autoria se desconhece e que se baseiam no senso comum. Por exemplo, quem espera sempre alcança, quem ri por último ri melhor, Deus ajuda quem cedo madruga, etc. Assim faremos provérbios visuais. E aí explica, né, que cada um era para levar na sala e o professor ia auxiliar, né? Como a gente está na aula online, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente. E aí, porque depois você tinha que criar, né, um poema visual, tudo, né? E espalhar pela sala. Como não é a situação no momento, né? E a gente já fez a poesia concreta, que foi quando vocês brincaram com as palavras, né? Na última aula ao vivo, lá de sexta-feira, lembram que vocês mandaram foto certinho, né? Então, a gente não vai fazer essa atividade desse jeito aqui que tá pedindo, mas pode deixar a data certinho, tá? O livro traz duas sugestões de leitura também, que são os Sinos e Poesia Visual do Sérgio Caparelli, tá? Quem tiver, eu procurei em PDF, né? Se eu tivesse encontrado, eu teria mandado para vocês, mas eu não achei disponível, tá bom? Então, no livro é só isso, tá? É mais para ler essa parte mesmo, né? Conhecer aquela poesia antiga. Depois você vai pegar o caderno, tá? E aí, vai ter a pauta, tudo certinho que eu vou mandar o PDF para vocês. Eu só vou explicar essa parte das atividades, tá? Depois que você colocou a data no caderno de língua portuguesa, colocou a leitura, tudo certinho como você faz todos os dias, né? Você vai escrever. Essa daqui é o número 1. Após ler e conhecer vários poemas visuais, defina o que são poemas visuais.
Então, você vai escrever aqui o que ficou para você. Poemas visuais são isso, 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 tá? Você pode usar o livro, fazer pesquisa e o que você entendeu, tá bom? Número 2. Observe alguns poemas visuais e copie o que mais gostar. Não se esqueça de colocar o título, utilizar a forma do poema e colocar o nome do autor. Então, eu vou ler para vocês alguns poemas visuais que eu achei bem interessante, tá bom? O que você mais gostar, você vai copiar no seu caderno de língua portuguesa. Não é para copiar todos, tá? Você tem que copiar um. Se você quiser copiar mais de um, tudo bem, mas eu tô pedindo para copiar um. Mas não é para você, por exemplo, colocar assim, ó, poema xícara e começar a copiar normal, tá? Inverso. Não. Se você escolheu esse poema, você vai ter que fazer nesse formato, porque o poema é a forma da xícara, tá? Então, observe bem, tá bom? Se precisar, faz de lápis primeiro, depois você pode vir com o lápis de cor um pouquinho mais forte, tá? Mas tem que fazer no formato, tudo bem? Você não pode esquecer também de colocar o título, né? Por exemplo, é esse que você escolheu, coloca lá, poema xícara. Aí você copia e depois o autor, tá? Todos que eu coloquei aqui tem o autor, certo? Vamos começar então a leitura dos poemas visuais e escolha o que você mais gostar, tá? Todos esses poemas vão estar disponibilizados lá no PDF também, tá bom? Vamos começar. Para quem gosta, né, de café, eu gosto muito de café, tá aqui do lado, né? Então, vamos lá. Poema Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aqui brincou, além de brincar com as palavras, né? Que o início do poema é como se fosse o vapor aqui do café. E essa parte aqui, ó, inclusive a interrogação, né? Existe coisa mais gostosa? Forma a alça da xícara, né? Muito interessante esse poema. E o autor é o Fábio Seixugi, tá? Tem aqui onde dá para encontrar também. Vamos para o próximo. Sobre boa música. Esse Fábio Bahia tem outros aqui, né? Na internet tem vários, poemas dele são muito legais. Observe já a forma desse poema. Vamos lá, então. Sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Tá? Fábio Bahia. E aqui tem um lugar também que você pode encontrar. E, como está falando de música, a poesia foi escrita, então, na forma, né, de uma nota musical. Vamos para o próximo. Essa daqui é do Sérgio Caparelli. E se chama Canção para Ninar Gato com Insônia. E a poesia inteira é escrito ron-ron, né, que é o barulho do gato, mas tudo na forma, tá vendo? Todos os ron-ron formando o gato. E aqui formando a onomatopeia, né, que é aquele som de dormir, quando alguém está dormindo, né, no caso aqui o gato. Tá muito interessante também, do Sérgio Caparelli. Essa daqui é muito conhecida, tá vendo? Você lê a palavra lixo, só que cada letrinha aqui tá escrito luxo. Você já parou para pensar quanto que o lixo é um luxo? A gente poder jogar fora, se desfazer de coisas, enquanto tantas outras pessoas podem precisar daquilo que a gente está se desfazendo, né? Então, na verdade, você jogar as coisas no lixo, coisas que você nem precisa mais, que para você está sendo em excesso, é um luxo, tá? E aí é do Augusto de Campos, essa poesia aqui. Aqui a outra do Fábio Bahia. Pingo de chuva. O primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover.
né? A linguagem metafórica, né? Que a gente estava vendo, as metáforas, né? Que o poema usa, né? Como que a gota me fez também chover, né? A gota que caiu lá no sertão, provavelmente emocionou, né? E o poema todo escrito em forma de uma gota. Muito interessante, né? E por fim... não, tem mais um. Desculpa, são dois. Essa daqui também é do Sérgio Caparelli. Hoje estou sem sorte, tudo me cai da mão. Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. E a forma aqui do poema, né, é uma pessoa, esse menininho Palito, né? Muito interessante também, porque o Sérgio Caparelli é sensacional, né? E essa daqui, que também é do Fábio Bahia, que eu achei uma gracinha, né? Que se chama Um Fantasminha Pode Ser um Amigo. Aí, eu vou começar por aqui, ó. Tá vendo que começa e aí você continua assim. Se por acaso me encontrar, por que um bu deve esperar? Talvez um oi para quebrar o gelo. Vai responder ou vai ter medo? E aí tem a forma desse fantasminha aqui, tá? Bom, então você vai copiar qual poema visual você mais gostou, tá? Colocando o título, copiando na forma do poema e colocando o nome do autor. Se você gostar de mais de um, você pode copiar mais de um. Então, turma, por hoje é só, tá? Encerrando então essa nossa parte de poemas visuais, que também é chamado de poesia concreta, que sempre vai unir a imagem e o significado, tanto da palavra quanto da composição poética. Tudo bem?